Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Como é que você está? Diga aqui pra mim. Seja muito bem-vindo se você está aqui pela primeira vez. Se inscreva no canal se não é inscrito e ative o sininho para receber, porque tem conteúdo de excelente qualidade aqui todos os dias, de segunda a sexta, né? Durante a semana. Muito bem, eu já falei aqui num outro vídeo que eu estou lendo, né, O Jardim das Aflições, meu marca-página. O Jardim das Aflições, do professor Olavo de Carvalho, né? Então, é um livro filosófico, estou lendo devagar, meditando. Num vídeo que eu falei sobretudo sobre o tema do exame de consciência, né? Da sinceridade do exame de consciência, que eu tomei uma frase do professor Olavo aqui dentro do livro. Eu vou deixar aqui no card para que você assista aquele vídeo, porque lá eu explico mais ou menos o epicurismo que ele está falando aqui. Hoje, entrando num outro capítulo, no capítulo 6 do livro, ele começa dizendo o seguinte: se, normalmente, a teoria é fundamento lógico da prática, e esta é a exemplificação daquela no campo dos fatos, no epicurismo a prática é que produz artificialmente a condição psicológica que tornará crível a teoria, e o discurso teórico não será nada mais do que o elemento discursivo da prática, a tradução verbal da crença produzida pelo hábito. Existe uma máxima, um axioma, ou seja, uma frase que possui um fortíssimo conteúdo, que é em si mesmo verdadeiro, utilizado como uma espécie de princípio, que diz o seguinte, né? Se você não age como pensa, terminará por pensar como age. O que isso significa? Significa que se a tua ação não está embasada naquilo que você pensa, você passará a justificar as tuas ações já habituadas, tá certo? Já fortalecidas como um hábito, através do seu pensamento. Ou seja, você inverte a ordem da coisa. Geralmente, quando nós agimos, né, as nossas ações todas visam um fim. São Tomás de Aquino dizia: omne agiens agit propter finem. Todo que age, age em direção ao fim, rumo a um fim, age com uma finalidade específica. Sobretudo, os seres que possuem razão, porque estes não só agem em direção ao fim, mas eles conhecem o fim das suas ações. E o que significa conhecer o fim das suas ações, se não tomá-lo como objetivo desta mesma ação? Isso significa que, veja bem, nós temos uma consciência plena do que é que nós estamos fazendo e da razão pela qual nós fazemos o que fazemos, porque nós temos um objetivo no final da ação aqui, específica, né? Agora veja bem, se todo que age, age em direção a um fim, e o ser humano especificamente, porque tem razão, porque é dotado de intelecto, conhece o fim específico ao qual ele está se dirigindo, né, que ele deseja como que se apropriar através desta sua ação, fica claro e evidente que, à medida em que, veja só, olha que coisa interessante, o ser humano substitui o conhecer o fim para então agir em direção a ele pelo agir e depois, retroativamente, conhecendo a ação, justificá-la, ele perde de vista o bem próprio de cada uma de suas ações para substituir esse bem próprio de cada uma das suas ações por uma, veja só, universalização de uma regra atribuída a todas as outras pessoas como um princípio a partir de sua própria prática. Eu já falei num outro vídeo a respeito de Freud, não é isso? Eu vou deixar aqui no card também o vídeo que eu falei sobre Freud e a formação da sexualidade, né? Quando nós olhamos para Freud, para a sua prática da psicanálise, quando ele fala sobretudo do uso da cocaína, ou quando ele fala sobre o complexo de Édipo, todas estas coisas, essas duas coisas especificamente, são, veja só, aplicações universais de uma identificação particular, que, no caso, né, foi uma reflexão a respeito de si próprio. Ou seja, ele experimentou algo nesse sentido, ele experimentou a cocaína, ele experimentou algo semelhante ao que o complexo de Édipo descreve como sendo, né, o complexo fundamental de todo ser humano, e ele aplicou isso a todas as outras pessoas, quando na verdade existiram casos e casos e casos que descreveram a falha grosseira no qual incorreu Freud através da sua aplicação universalizada de um princípio enxergado em si, ok? De um problema que ele enxergou nele mesmo. Agora, aqui nós temos um ponto importante, veja só. À medida em que nós identificamos algo em nós e queremos justificar as nossas ações,
Isso faz com que nós julguemos o nosso modo de agir como sendo o melhor, e mais do que isso, como sendo o verdadeiro bem em relação à prática, né, em relação a atitudes morais do ser humano. E aqui nós temos um baita de um problema, porque se nós somos o princípio moral da atitude humana, isso significa que, veja só, cada ser humano particular é em si mesmo um princípio moral do bem, ok? Buscado pelo homem, e que quando objetivo, e que quando obtido, perdão, o realiza, o faz feliz. O que isso significa? Significa que, veja, a verdade, o bem, a realização, a felicidade humana são relativas. Você atinge agindo de qualquer modo, do modo como você bem entender, e eu do meu modo, e o outro do outro modo, e assim por diante, ad infinitum, ad eternum, ok? Para todos os seres humanos, sem um limite. Só que aí é que está o ponto. Se todos vivem a verdade, se a verdade está submetida à prática individual de cada ser humano particular, tá certo? Existem infinitas verdades. Só que se existem infinitas verdades, não existe verdade nenhuma. Ok? Porque não há princípios pelos quais o ser humano se realiza. Se não há princípios pelos quais o ser humano se realiza, ele se realiza de qualquer modo, não há uma verdade. Não há um bem em si. Há vários bens e pega qualquer um e tudo é igual e não há diferença entre absolutamente nada. Só que aqui nós temos um baita de um problema. Um baita de um problema. Se não existe, olha só que coisa, se não existe um bem em si mesmo, ou uma verdade absoluta, isso significa que, veja só, o princípio da neurose, ele seria autocontraditório, do ponto de vista psicológico. Se não existem verdades absolutas, o princípio da legislação formulado para moderar a conduta do convívio social seria também infundado. Sim, não faz o menor sentido existir uma legislação. Ou seja, se não existe verdade, tá certo? No fundo, a liberdade é absoluta e a realização do homem depende dele mesmo. Jean-Paul Sartre tinha razão. O meu inferno são os outros. Porque eles impõem necessariamente um limite à minha liberdade. E a minha liberdade, ela não pode, veja só, não pode por quê? Porque o outro vai impedir porque ele quer exercer a sua liberdade também, não é porque existe uma lei, né? A minha liberdade não pode se sobrepor à liberdade do outro. E de novo, não pode, não porque há uma lei moral que me impede de, por, sei lá, humildade, caridade, por amor, por respeito ao próximo, coisa do tipo, por qualquer virtude que seja, né, não ferir a liberdade do outro. Não por isso. Mas porque ele vai me impedir de ultrapassar o limite da minha própria liberdade, que se limita a mim, ok? Circunstancialmente falando, e quando ela chocar com a dele, ele vai tentar cruzar a minha, enquanto eu tento cruzar a dele. Deu para entender ou não? E por isso o meu inferno são os outros, né? Ou seja, a perspectiva, a visão de mundo absolutamente caótica e problemática se dá, veja só, como uma consequência, e as neuroses, e etc., e coisa do tipo, dão-se todos estes como uma consequência necessária para a subversão da formulação do que deve ser o princípio da conduta moral e do próprio conhecimento da verdade por parte do ser humano, que é, veja só, antepor as nossas ações, os nossos hábitos à verdade e aquilo que nós conhecemos, que devem ser os princípios das nossas ações. Ou seja, o que é que nós precisamos fazer? Voltar ao princípio de Tomás de Aquino. Omne agens agit propter finem. Todo que age, age em direção ao fim. E para agir em direção ao fim, o fim precisa ser conhecido. Conhecendo o fim, nós então caminhamos em direção a ele, sabendo que esse fim identifica-se com o bem próprio daquela ação. Veja só, no fundo, a inversão da lógica natural do agir humano gera infinitos problemas.
nós precisamos primeiro conhecer a verdade, depois de conhecer a verdade, agir. Tá certo? Esse é o ponto. Esse é o movimento natural da formação necessária de virtudes, do convívio, da vida matrimonial, do relacionamento, do amor, ok? E da prática de qualquer virtude que seja. Deu para entender ou não? Esse movimento, curiosamente, ele acontece ao longo do período histórico pós-renascimento, construção da modernidade e aqui na contemporaneidade, de maneira assim, sem freio, exagerada, tá certo? Exacerbada. Porque houveram vários teóricos da filosofia que construíram o seu pensamento numa perspectiva reducionista a respeito do ser humano e que a partir do momento em que é reducionista, sem dúvida alguma, olha para a prática para depois se voltar para a teoria. E a teoria é construída a partir de uma prática, e de uma prática sempre subjetiva. A vontade de poder é isso, a vontade de prazer é isso, a redução ao homem a uma espécie de máquina é isso, o mecanicismo é isso, e assim por diante, né? Então, toda a modernidade, de alguma forma, experimenta uma teoria a partir de uma prática, e de uma prática sempre, sempre, sempre viciosa. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, clique aqui embaixo no meu curso Aurora, porque lá eu explico como a modernidade enxerga o ser humano e por que a perspectiva do amor está tão deturpada e derrubada. E mostro como isso esteve presente, na verdade, desde o princípio da humanidade. O problema não é que nós caímos e nós temos em nós o pecado original, o problema é que nós deixamos ele falar mais alto. E ao longo da modernidade isso aconteceu de maneira assim, livre, leve e solta, né? E nós precisamos fazer o quê? Para aprender a amar e voltar a viver virtudes e um relacionamento da maneira como Deus planejou para nós. Olhar para o princípio e ver como foi que Deus planejou tudo isso, para saber como Ele planejou tudo isso e então, o quê? Modelar as nossas ações a partir do plano divino. Essa é a prática natural. Conhecer o que Deus quer e depois agir em conformidade com isso. Clique aqui, acesse o Aurora, porque eu garanto que vai fazer uma diferença enorme para a tua vida. Muito bem, se você gostou desse vídeo, comenta aqui, tá certo? Diz se você gostou, se você não gostou. Comenta aí qual é a tua opinião sobre o assunto, tá certo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E nós nos vemos então no próximo vídeo. Um forte abraço, fique com Deus e até lá. Não se esqueça de deixar o like, hein?